Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O país está há 2 semanas praticamente parado, discutindo se a presidente Dilma Rousseff deve ou não passar por um processo de impedimento de seu mandato. Neste domingo termina a primeira fase, com a votação pelo plenário da Câmara do parecer que aceita a abertura desse processo. Qual a expectativa para essa votação e quais as consequências desses resultados? O Brasil em Debate vai debater esses aspectos com os deputados Rocha, do PSDB do Acre, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Deputado Rocha, o que o senhor acha, qual o senhor acha que vai ser o resultado que vai sair do plenário nesse domingo? Olha, eu primeiro quero agradecer o convite, dizer que nós somos muito otimistas. O Brasil hoje está sem perspectiva. O governo que está aí hoje tem como oposição sua própria base. Eu acredito que, pelo que eu ouvi dos parlamentares, pelo que a gente sente na casa, essa votação ela vai ter algo próximo do que aconteceu com o ex-presidente Collor. Nós teremos uma votação que vai se consolidar e aumentar ao longo do processo. Hoje, nós temos seguros algo em torno de 320 parlamentares. E o governo tem algo em torno de 120, 110 parlamentares. Nós esperamos que esse número alcance, pelo menos a expectativa nossa, em torno de 370 votos. Deputado Daniel Almeida, o governo precisa colocar 172 votos contra o impeachment. E o governo parecia bastante otimista. Ontem a gente teve a defecção do PP, o PP, praticamente boa parte da bancada do PP deve votar a favor do impeachment. O governo continua otimista de que não vai ser aprovado o impeachment aqui na Câmara? Primeiro, essa não é uma batalha entre governo e oposição. A defesa é a defesa da democracia, das regras do jogo. A democracia brasileira tem um normativo que está previsto na Constituição que diz que a eleição acontece de 4 em 4 anos. Quem ganha, governa. Quem perde, espera a próxima oportunidade. Então, é uma tentativa de interromper as regras do jogo. E tem gente do governo e da oposição nas ruas e aqui no plenário lutando contra o impeachment. Os que defendem o impeachment sabem que não tem os 342 votos para aprovar o impedimento. E é bom que não tenha, acho que não terão, porque o Brasil está fazendo um grande esforço para consolidar sua democracia, sua jovem democracia. Tem conquistado confiança perante o mundo, exatamente pelos avanços que tem alcançado nessa consolidação da democracia. A interrupção agora seria muito ruim para o papel do país na América Latina, no mundo, e para os próprios brasileiros, que estão cada dia apostando mais no valor do seu voto. O impedimento sem causa, sem fato jurídico, sem estar previsto na Constituição, é uma usurpação do voto popular. Eu tenho certeza que isso não acontecerá. O senhor acredita, deputado Rocha, que existe causa, existe um crime de responsabilidade cometido pelo presidente? Porque a gente vê a discussão começa pelos créditos, mas imediatamente começa a se discutir a qualidade do governo. Quer dizer, o que exatamente está sendo discutido no impeachment? Tem dois fatores. Primeiro, a caracterização dos crimes que foram apontados na denúncia. Mas não só esses, outros crimes também pesam nesse julgamento. É lógico que a Câmara não vai caber à Câmara julgar o Petrolão, o Mensalão, o desgoverno que o Brasil se encontra, a falta de perspectiva, mas é certo que a Constituição Federal, no artigo 85, lá no inciso 6, ela delimita o que é o crime de responsabilidade praticado quando a presidente ela expediu os decretos, aqueles decretos de suplementação. Mais ainda, esse negócio de dizer que só se configuraria o crime, só se consumaria o crime com a votação na casa do parecer do Tribunal de Contas da União, isso também é balela. É um crime formal, ele se materializou, ele se configurou lá atrás, quando a presidente expediu os decretos. Também as pedaladas fiscais, que é outro absurdo. A presidente simplesmente rasgou a lei de responsabilidade fiscal,
né, que prevê como crime de responsabilidade o não cumprimento. Ela poderia até expedir os decretos. Se o Brasil tivesse se a arrecadação tivesse aumentado, né, e se ele tivesse dentro das metas. Não foi o que aconteceu. O PLN 105, que os petistas usam, e a base, para tentar justificar, na verdade, foi como se a presidente comete o crime e depois manda uma lei para se isentar da responsabilidade. Ora, seria muito bom se todo criminoso tivesse à sua disposição uma caneta para mandar para a Câmara um projeto de lei para se isentar do crime. Mas também é bom que se diga, o PT e os seus aliados protocolaram mais de 60 pedidos de impeachment nessa casa. Eu tenho aqui uma foto que mostra bem o ex-presidente Lula, o ex-ministro Zé Disseu, protocolando um pedido de impeachment. E em muitos dos casos que foram apontados aqui, sequer indícios de crimes existiam. Hoje, a situação do país, junto com a prática de crime, ela é caótica. O brasileiro não tem mais perspectivas. Veja só, o brasileiro não aguenta mais pagar a conta. Por exemplo, o combustível, um dos mais caros do mundo, nós estamos pagando, enquanto o petróleo caiu de 140 para menos de 30 dólares, nós estamos pagando um dos combustíveis mais caros do mundo. Por quê? Porque a Petrobras tem uma dívida entre corrupção e má gestão de mais de 550 bilhões. Isso, o brasileiro não aguenta mais pagar essa conta, não aguenta mais pagar a conta da companheirada empregada aí para discutir política e não trabalhar. Deputado Daniel Almeida, o senhor acredita que houve crime? O senhor acredita que essas operações são passíveis de um impeachment? Pois é, quando o debate avança, nós percebemos claramente que não existem argumentos. É apenas um debate político. O debate político é fundamental que aconteça na sociedade, mas ele tem um momento de ser feito e uma decisão que cabe ao eleitor na hora da eleição. O que a oposição pretende é manter um palanque que se encerrou na disputa de 2014. Esse debate foi feito sobre rumos do país, a diferença entre os projetos que foram para a disputa em 2014. Feita a disputa, quem perde tem que aceitar o resultado. O impeachment não é um momento para discutir rumo de governo. Não é esse o momento. Isso é uma tentativa de usurpar, como disse, o voto popular. O impeachment está previsto na Constituição, mas só pode acontecer se tiver duas premissas, dois pressupostos. O pressuposto jurídico e o pressuposto político. As duas coisas juntas. Não tem um jurista sério que analisa com isenção que identifique pressuposto jurídico. É risível o discurso da pedalada, da chamada pedalada fiscal e dos decretos. Se fosse levar em conta esses mecanismos como crime de responsabilidade, não ficaria um governador na federação que não tivesse que passar pelo processo de impeachment. Vários prefeitos pelo país afora. O vice-presidente da República assinou 4 decretos com o mesmo conteúdo que a presidenta Dilma assinou. Para a presidenta Dilma é crime? Para o vice-presidente da República não é? Estão tentando fazer desse debate uma disputa eleitoral. É como se tivesse duas chapas, uma chapa liderada pela presidenta Dilma, que já está legitimada pelo voto popular, e uma chapa liderada pelo Temer e pelo Cunha, porque o grande articulador desse processo, condutor desse processo, mentor do acatamento do processo de impeachment, é o próprio Cunha, e todos os brasileiros sabem. Acatou o processo de impeachment exatamente porque queria se vingar da presidenta Dilma e do PT, que votou favorável à aceitação da cassação dele no Conselho de Ética. Então esse processo está deslegitimado na sua origem e é uma profunda ilegalidade no encaminhamento que tem sido feito aqui na Câmara dos Deputados. Rumo de governo, a gente pode discutir. Discutimos em 2014 e vamos discutir em 2018. Deputado Rocha, o senhor é do PSDB, né, não é do partido do vice-presidente Michel Temer. Eu queria saber como é que o senhor vê, no caso da aprovação do impeachment, a estabilidade de um próximo governo. A chapa da presidente Dilma com o vice-presidente Michel Temer está sob um processo no TSE
com um questionamento sobre as contas das eleições. Quer dizer, é uma chapa que pode ser cassada. E as ruas, as mesmas ruas que pedem a cassação da presidente Dilma Rousseff, também pedem a cassação do vice-presidente. Quem vai dar estabilidade? A senhora acredita que é possível estabilidade nesse próximo governo? Veja, primeiro assim, eu respondendo ao meu amigo Daniel Almeida, sei que urna, eleição, não dá salvo-conduto para ninguém assaltar o Brasil, como nós vimos nos últimos anos. Eu sou advogado do Temer. Eu não tenho aqui que defender o Temer, até porque eu acho que o Temer foi eleito junto com a Dilma. Eu sou a favor, e eu acho que caminha para isso, que o TSE casse a chapa. As denúncias são graves, né? As denúncias, as delações, os indícios são fortes, que apontam para o uso de recursos de propina da Petrobras e de outras fontes na campanha da presidente Dilma. Mas é bom que se diga. Na campanha do Aécio a caracterização também. Não, o Aécio está fora do poder. O procurador Dalto Delano disse o seguinte, olha, os governistas tentam atribuir ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, a partidarização da investigação. Isso não é verdade. Por quê? Porque, lógico, quem vai estar figurando como atores nesse processo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, são pessoas que exercem cargo de mando. E quem exerce cargo de mando são pessoas ligadas ao governo, ligadas aos partidos aliados. Então, é bom que se diga, o dinheiro que veio para irrigar a campanha da presidente Dilma, e muitos dos que defendem a Dilma receberam dinheiro da OAS, da UTC, da Odebrecht, das empresas que estão envolvidas. Agora, quanto à caracterização do crime, está lá na Constituição Federal, no artigo 85, no inciso 6, diz o seguinte: são crimes de responsabilidade do Presidente da República os que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra, no inciso 6, a lei orçamentária. Mas não é só isso. Está lá na lei que trata dos crimes de responsabilidade, que diz o seguinte, no artigo 4º na lei 10.079 de 1950. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal, em especial, inciso 6 novo, a lei orçamentária. Mas não é só, ainda tem mais coisa para justificar. Na lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe no artigo 36 que o governo utilize as instituições financeiras para financiar seus programas. E isso também foi burlado. Então, o que nós temos hoje? Na época do Collor, o debate político existe, é verdade. Agora é bom que se diga, na época do Collor, o que foi o objeto da coisa foi uma Elba, uma Fiat Elba. Hoje é só a Petrobras, são mais de 550 bilhões. Se nós formos ver, dividindo esse valor pelo valor que hoje custa a Elba, daria mais de 17 milhões de veículos. Só o da Petrobras. Então é muito dinheiro, o povo brasileiro cansou. E é por isso que a presidente Dilma hoje tem, talvez, na história do país eu não conheço outro, os noticiosos eles apontam para isso, o maior índice de rejeição da história desse país. O maior índice, porque a população cansou. E eu não vou aqui fazer defesa de que, porque ganhou na eleição, tem direito de assaltar os cofres públicos. Não é isso. Nós temos que discutir ética. O balcão de negócios que se transformou essa república, com o presidente Lula, ex-presidente Lula, aboletado lá no Blue Tree, negociando, comprando votos de parlamentares. O governo não questiona isso. Nós temos que trazer de volta a ética. Eu acredito que para ter legitimidade, é a minha opinião, não é a opinião partidária, a minha opinião, que nós teremos que ter uma outra eleição, que teria que ter alguém legitimado pela população para exercer. Inclusive, se for o caso, eleição aqui também, para parlamentares. Bom, daqui a pouco a gente volta com o deputado Daniel Almeida respondendo ao deputado Rocha. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até lá.